Hoje é dia do quadro Ação e Cidadania. Nesta quarta-feira, o assunto são as penas alternativas. Para muitos, uma saída para combater a superlotação no sistema penitenciário no Brasil. A reportagem é da equipe de jornalismo do Ministério Público Estadual. É senso comum no Brasil falar que o sistema prisional é falho. A barbárie no presídio de Pedrinhas, no ano passado, no Maranhão, é apenas um exemplo da urgência de se repensar o sistema carcerário brasileiro. Uma saída para humanizar as prisões e reintegrar o preso são as penas alternativas. A população já começa a entender a importância das penas alternativas no Brasil. Devido ao quadro prisional em geral, uma pena dessa seria muito bom, porque às vezes a pessoa comete um delito só, né? E vai ficar junto com uns delinquentes, né? Ele tinha que cumprir a pena que foi determinada dentro da cadeia, sem penas alternativas. É claro que tem as exceções. Se for uma pena leve, eu acho que a alternativa funciona. Agora, se for um crime pesado, ele tem que ir para a cadeia mesmo. Dados do Ministério da Justiça mostram que entre 2009 e 2011, as sentenças alternativas caíram cerca de 30%, se transformando num desafio para o sistema que já conta com mais de 550 mil detentos e um custo calculado entre R$ 1.500 a R$ 2.000 por cada preso. São 60 mil pessoas que necessariamente não deveriam estar inseridas dentro de um sistema. É muita gente a um custo muito alto para a sociedade. Tanto o Ministério da Justiça quanto o Conselho Nacional de Justiça admitem que os juízes brasileiros estão receosos em aplicar medidas como prestação de serviços à comunidade ou trabalho em instituições de apoio, porque muitos estados ainda não têm sequer uma central de execução e controle de medidas alternativas. Uma pesquisa realizada pela UNB em 2010 mostra, por exemplo, que os réus que receberam penas alternativas apresentaram um índice de reincidência de 24%, enquanto os réus condenados a regime semiaberto, 49%, e regime fechado, 53%. E a gente continua falando sobre esse assunto agora ao vivo com a Procuradora de Justiça do Estado, Leila Vilela. Boa tarde, doutora Leila. A primeira pergunta que eu faço para a senhora, o que seriam então essas penas alternativas? Boa tarde, Betânia. Boa tarde, telespectadores. As penas alternativas, elas foram concebidas a partir do momento que se percebeu que havia um excesso carcerário e que não estávamos tendo mais um retorno educacional para o condenado. Então, estas penas educativas, elas hoje se restringem a duas situações: a prestação de serviços e também a restrição de direitos, como a suspensão de habilitação, suspensão de exercício funcional. E elas, hoje, sim, você em relação também a que tipo de crimes, por exemplo, que eles podem ser enquadrados? Quais os tipos de crimes que eles podem ser? São aqueles crimes de menor potencial lesivo, aqueles crimes menos graves, em que o réu seja condenado a pena menor, igual ou menor a 4 anos. E nas situações em que não haja violência ou grave ameaça à pessoa. Também o réu condenado não poderá ser reincidente em crime doloso. Então, são naquelas circunstâncias que o réu não é ainda reiterado na prática, tem reiteração na prática delituosa. E os crimes não têm ofensa maior à pessoa humana. Agora, o sistema penitenciário, o grande papel dele seria de reinserir esse preso, esse condenado à sociedade. A senhora acredita que essas penas alternativas, elas são mais eficazes nesses casos? As penas alternativas, como disse, elas destinam a crimes menos graves e evitam que o réu, o condenado, tenha encontro com as pessoas, com aquelas pessoas condenadas a crimes mais graves, e só isso já tira ele daquele convívio com esses tipos de apenados, já faz com que ele tenha uma ressocialização melhor. Primeiro, não retira também o condenado do seu convívio social, não retira o condenado do seu convívio com a família. Pode ele continuar a trabalhar. E a prestação de serviços também tem esse aspecto reeducativo. Então, na verdade, se a pena alternativa ela for bem executada,
ela sim poderá ter uma eficiência maior do que a pena privativa de liberdade. E aqui no Tocantins, como é que está sendo? Se a Justiça tem realmente optado por esse tipo de pena alternativa? Nós percebemos o seguinte: no estado do Tocantins nós temos a CEPEMA, que é a Central de Execução de Penas Alternativas. Então, nesta situação, Araguaína, Palmas, Gurupi, há um controle efetivo do cumprimento destas penas, evitando-se a impunidade. Aonde, em localidades em que não haja este núcleo de acompanhamento, o juiz às vezes deixa de optar porque não tem como efetivamente cumprir a pena. Entendi. E a gente também tem algumas perguntas dos telespectadores via Facebook, né, as redes sociais. Sei. E o Luciano Mazaro, ele pergunta: quais são os benefícios das penas alternativas? Os benefícios, eu já adiantei alguns deles. O condenado não sai do seu convívio social, o condenado, com a prática das prestações de serviços a entidades beneficentes, geralmente beneficentes, ele também se educa no convívio, do convívio ali social, ele tem uma ressocialização maior. Nós temos também esse benefício para o Estado, que com os gastos públicos do sistema penitenciário, sistema carcerário, diminuem. Nós temos também estas entidades sociais são beneficiadas pela prestação de serviços, então elas têm benefícios para a sociedade, como também para o próprio condenado. A gente tem mais uma pergunta da Ivonete Cristo por e-mail, que ela fez essa pergunta. É comum a Justiça determinar penas alternativas ao invés das penas regulares? A pena alternativa, ela é alternativa à prisão, a pena privativa de liberdade. Então, como naquelas situações em que os requisitos foram preenchidos pelo réu, pelo condenado e pelo crime também, quase sempre o juiz opta por colocar esse tipo de pena. Por quê? Porque por todos aqueles benefícios que nós já dissemos. Existe sim uma dificuldade quanto à questão do cumprimento, que nós também já reportamos a isto. Então, muito obrigada pela sua participação aqui, doutora Leila. Obrigada. E uma boa tarde para a senhora. Obrigada. A seguir tem as informações sobre uma conferência que discute os problemas causados pela migração. E na terceira reportagem sobre o Tocantins Sem Sede, a gente mostra as famílias beneficiadas pelo programa em Arraias. Os detalhes após o intervalo.